Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em seu primeiro dia de mandato, o presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória que reduziu o número de ministérios, de 29 para 22. A proposta já recebeu mais de 500 sugestões de mudanças no Congresso e ainda não tem data para a votação final. Qual a estrutura ideal de governo? O que o Legislativo irá mudar na organização proposta pela presidência? Nós conversamos sobre o tema com os deputados Felipe Barros, do PSL do Paraná, e Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Felipe Barros. Essas mudanças, essa redução do número de órgãos com status ministerial, como a extinção do Ministério do Trabalho e outros, pode atrapalhar políticas públicas, como no exemplo do Ministério do Trabalho, combate ao trabalho escravo? Com certeza não. Eu disse isso, inclusive, nas reuniões da comissão mista, que está discutindo e vai votar a medida provisória 870, que a nossa preocupação tem que ser a manutenção das políticas públicas. Então, pouco importa se o Ministério do Trabalho, por exemplo, será extinto. O que importa é se, de fato, as atribuições pertinentes e atinentes ao Ministério do Trabalho serão mantidas em outra estrutura, talvez em outro ministério ou em qualquer outro local do governo federal. O que, de fato, importa em todo esse debate é as políticas públicas serão mantidas, quais serão mantidas e quais serão extintas. Então, não acredito que a extinção, por exemplo, de ministérios venha acarretar a extinção de políticas públicas, até por conta do nosso próprio presidente Jair Bolsonaro, já disse por diversas vezes que as políticas públicas serão devidamente mantidas. Deputado Padilha, como equilibrar aí essa preocupação de reduzir custos e manter políticas públicas importantes? Eu acho que o governo fez da pior forma possível. Primeiro que, se é verdade que reduz 7 ministérios, cria 20 novas secretarias especiais, com altos salários, com estruturas, né? Então, a primeira questão, qual é o grau de enxugamento que está acontecendo? Segundo, é interessante, né? Ninguém acaba com o Ministério da Economia, com o Ministério da Defesa, ninguém vem com um discurso que dá para manter as políticas públicas, acabando com o Ministério da Economia, com o Ministério da Defesa. Ou seja, o principal ministério que é extinto é exatamente do trabalho e do emprego. Terceiro, viu, Felipe, o que eu discordo fortemente da medida provisória é que, além de acabar com o Ministério, faz um fatiamento das atividades. Ou seja, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, né? Tira do Ministério do Meio Ambiente a parte de regulação, por exemplo, das águas, dos rios, responsabilidade da Agência Nacional de Águas, dos recursos hídricos, como se a gente pudesse pensar no meio ambiente dissociar dos rios as águas, né? Fatia a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Do Ministério do Trabalho divide em 3. Ou seja, um pedaço do Ministério do Trabalho e Emprego vai para o Ministério da Justiça, ligado à polícia, à regulação sindical. Uma outra parte vai para o Ministério da Cidadania, né? Uma outra parte vai para a Secretaria-Geral. Ao mesmo tempo, cria 3 estruturas para privatização. Ou seja, extingue o trabalho e emprego, mas cria 3 estruturas novas para o chamado Programa de Modernização e Desestatização e Privatização. Então, não é uma medida provisória que enxuga a máquina administrativa, ela enxuga, sim, políticas públicas, direitos. E também extingue órgãos importantes como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que não tem custo nenhum, é um conselho para reunir a sociedade, para ouvir a sociedade, para discutir segurança alimentar, combate à fome, hábitos alimentares. Eu sou médico, o Brasil tem crescido cada vez mais a obesidade, nós precisamos discutir os hábitos alimentares, a produção orgânica no nosso país, o que a nossa população come. A gente está acabando com o órgão da sociedade para ouvir sobre isso. Deputado Felipe, o senhor acha que é possível rever algum ponto desse e reestabelecer algum desses órgãos que foram extintos, como o Conceia? Sem dúvida alguma. O parlamento é o local propício para que essas mudanças sejam feitas. A medida provisória foi
editada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi criada a comissão mista por esse parlamento, e essa comissão mista fará as adequações que entender necessário. Mas o que eu defendo é que a estrutura básica da medida provisória seja mantida. Claro que, por exemplo, em relação ao Conceia, nós podemos debater e certamente iremos debater essa questão na comissão mista, e se o parlamento assim entender, será feita uma emenda que recriará então o Conceia. Agora, em relação aos conselhos, é importante a gente relembrar que o país, o Brasil hoje, tem mais de 400 conselhos. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro pediu para que os conselhos falassem quais as suas importâncias, o que foi feito no decorrer do tempo, para decidir aqueles que serão mantidos e aqueles que serão extintos. É importante esse diálogo com os conselhos, mas também nós precisamos ter viabilizado no poder público o princípio da eficiência. A questão da redução dos ministérios, obviamente que passa pela redução do custo da máquina pública, mas acima disso é importante levar em consideração, e foi isso que foi levado em consideração ao presidente da República, pelo presidente, a eficiência. É por isso que determinados ministérios foram fatiados e divididos de acordo com essa nova temática proposta, respeitado ali a pertinência temática com cada ministério. As políticas públicas serão mantidas. O que se quer é que seja de fato algo eficiente. Nas gestões passadas, o Brasil chegou a ter quase 40 ministérios, foram 39. Né? E esses ministérios muitas vezes eram utilizados para fazer o loteamento partidário, através do toma lá da cá, e muitas vezes também para apadrinhar até pessoas para manutenção do seu foro privilegiado. É isso que não precisa, é isso que não pode continuar acontecendo no nosso país. Deputado Padilha, que pontos a oposição defende que sejam revistos, que órgãos o senhor acha que podem se reverter essas modificações? Primeiro, a gente defende a recriação do Ministério do Trabalho e Emprego. É um ministério que existe há décadas no Brasil. O Brasil vive hoje uma situação de 13 milhões de desempregados. Recentemente acabou de sair o resultado do CAGED, que mostra o fechamento de mais de 40 mil postos de trabalhos formais no nosso país. O Brasil vive e o mundo vive uma reestruturação do mundo do trabalho, né? As novas formas das relações de trabalho, as características, né? Só a gente pensar, né? A maior dona de frota de carros, né? De operador de frota de carros, não tem um carro que é dela, não tem uma garagem de manutenção que é dela, não paga, né, um seguro obrigatório, não dá o 13º, ou seja, são novas relações de trabalho que a gente precisa ter um Ministério do Trabalho e Emprego para falar de igual para igual com o Ministério da Economia, com a Casa Civil, com esse Congresso, né? Nós defendemos fortemente a recriação do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que é um órgão criado no governo Itamar, pela luta do Betinho, do combate à fome, que volta a ter papel no combate à fome, que voltou a crescer a miséria no Brasil, mas tem um papel decisivo também nos hábitos alimentares brasileiros. Nós defendemos que as terras indígenas não podem ficar de responsabilidade do Ministério da Agricultura. Você não pode botar a raposa para cuidar do galinheiro, né? Você não pode colocar um ministério que tem o seu papel, que é o Ministério da Agricultura, que é tentar gerar produtividade, lucro do espaço da terra, ser o responsável pela proteção das terras, pela demarcação das terras. Imagina o Ministério da Agricultura fazendo avaliação, por exemplo, de demarcação de terras, de propriedade dessa terra, né? As terras indígenas não são terras dos índios, é da União, é um patrimônio nosso, nacional, precisa ser cuidado pela FUNAI. Defendemos que a FUNAI fique com o Ministério da Justiça, até porque o Ministério da Justiça tem um papel importante, não só de defesa dos direitos, daquilo que está na Constituição, mas de coordenador das polícias, que pode ser fundamental para proteger as terras indígenas. Então, defendemos que as terras indígenas estejam no Ministério da Justiça, né? Defendemos que o tema LGBT volte, porque foi extinto o tema LGBT, ou seja, foi retirado, né? Foi destruído, né? Um conjunto de ministérios, foi criado o Ministério da Cidadania e o Ministério dos Direitos Humanos, que tá, da Mulher e dos Direitos Humanos, que está a ministra Damares, e a expressão LGBT desapareceu, ou seja, o presidente Bolsonaro, numa canetada, resolveu extinguir com o tema da população LGBT, que não é só para a população LGBT, é um tema de todos e todas nós, né? Defendemos que isso seja recuperado, né? Nós não estamos aqui defendendo a ampliação de ministérios, né? Mas também acabar com 7 e criar 20 secretarias especiais fatiando as responsabilidades é ineficiência também. Então isso a gente quer que os temas voltem a ser coordenados por um espaço único. Deputado Felipe, o deputado começou falando do Ministério do Trabalho. As funções do Ministério do Trabalho sofreram esse fatiamento em 3 novos ministérios. É possível, numa área que precisa de tanto trabalho, se pulverizar esforços? Isso não acaba comprometendo o trabalho? Pelo contrário, tenho convicção disso e explico por quê. Se o Ministério do Trabalho garantisse o emprego de alguém, nós não teríamos no nosso país 30 milhões de desempregados.
Dizem que é 15, mas de fato é 30, porque eles computam como empregados aquelas pessoas que recebem Bolsa Família. Então, se nós formos somar tudo, nós temos 30 milhões de desempregados hoje no nosso país. O Ministério do Trabalho não garante o emprego de ninguém, senão esse cenário não estaria desse jeito. O que garante o emprego das pessoas é a livre iniciativa, é o empreendedorismo, é um Estado que não interfere na economia, é um Estado que garante ao empreendedor as possibilidades dele concretizar o seu objeto de negócio. É isso que garante o emprego das pessoas e não o Ministério do Trabalho. É por isso que nós temos a convicção da extinção do Ministério do Trabalho. Isso não acarretará absolutamente nada. Por exemplo, um dos segmentos que veio em contato comigo foi o segmento relativo ao trabalho temporário, uma modalidade de trabalho muito utilizada em países da Europa e dos Estados Unidos. E que até hoje o Ministério do Trabalho só atrapalha a questão do trabalho temporário. Até hoje não conseguiram tirar e evoluir nessa pauta. Seria similar ao trabalho intermitente, que foi aprovado pelo Congresso ano passado? Basicamente, tem algumas diferenças legais que envolvem o trabalho temporário e ele é muito confundido com outras modalidades de trabalho. Né? O fato é que o Ministério do Trabalho nunca contribuiu para que essa modalidade de fato gerasse emprego. O Ministério do Trabalho, repito, não garante emprego de absolutamente ninguém. Agora, aproveitando também essa oportunidade, o que o deputado Alexandre Padilha disse, é importante a gente ressaltar que a visão de mundo que ganhou as eleições, a ideologia que fez com que o povo votasse em Jair Bolsonaro, ela está representada na medida provisória 870. Então, toda vez que nós criticamos essa visão de mundo, essa nova metodologia elaborada pelo Poder Executivo, nós estamos criticando a própria população que escolheu isso. Todas as questões relativas à FUNAI, por exemplo, foram ditas excessivamente no período eleitoral e a população escolheu isso. Então nós precisamos respeitar a autonomia e a soberania do povo brasileiro. Deputados, vou fazer uma pequena pausa, o deputado Padilha responde na volta. Câmara Debate está ouvindo os deputados Felipe Barros, do PSL do Paraná, e Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. O tema é a medida provisória que reduz o número de ministérios. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Felipe Barros, do PSL do Paraná, e Alexandre Padilha, do PT de São Paulo. O tema é a medida provisória que diminui o número de ministérios e reestrutura o governo federal. Deputado Padilha, no bloco anterior, o deputado Felipe Barros falava um pouco sobre essa relação entre desemprego e Ministério do Trabalho. O senhor queria respondê-lo? Não, o Ministério do Trabalho e Emprego teve um papel fundamental em duas dimensões, ainda tem. Primeiro, em discutir com o Ministério da Economia, né, com o Superministério da Economia que foi criado, que juntou várias áreas, a defesa do pleno emprego, da geração de emprego, mas também da proteção do trabalhador que já existe hoje. Sobretudo no período de desemprego, a precarização do trabalho é ainda maior, das condições de saúde do trabalhador, que é a minha área, né? E o Ministério do Trabalho e Emprego tem um papel fundamental nessa proteção da saúde ocupacional, da saúde do trabalhador, do combate ao trabalho escravo. Do jeito que está hoje, depois dessa medida provisória, inclusive nas audiências públicas da Comissão Especial isso ficou explícito, chega a ter uma situação, inclusive, absurda. Por exemplo, o setor de auditoria do trabalho, que vai fazer inspeções sobre trabalho escravo, por exemplo, está submetido a uma outra área que não tem nada a ver com auditoria. Ou seja, para pedir uma diária, para fazer uma viagem, fazer uma inspeção numa fábrica, numa fazenda, ele tem que expor alguém que não faz parte do sistema de auditoria qual que é a finalidade da sua viagem, qual que é a sua ida para ter autorização sobre isso. Ou seja, está na prática expondo uma auditoria que não deveria ser exposta, deveria estar restrito ao sistema de auditoria. Agora, o deputado Alexandre Padilha, o deputado Felipe Barros fez um questionamento quanto à sua crítica sobre o fato de ser esse modelo que foi eleito nas urnas, um modelo diferente do que havia antes. Como é que o senhor responde a isso? Não, o presidente foi eleito. Mas o Brasil não tem um poder absoluto dado ao presidente. É para isso que existe essa casa, o Congresso Nacional, para isso que existe o Judiciário. O presidente eleito, ele jura a Constituição. Essa medida provisória, ela ataca direitos que estão na Constituição brasileira. O presidente Bolsonaro não pode fazer uma Constituição bolsonariana através de uma medida provisória. Ou seja, ao fatiar, por exemplo, as ações do trabalho e emprego, colocando inspeção do trabalho num setor, registro sindical, junto ao Ministério da Justiça, junto com
o órgão que coordena as polícias, né? A relação com os sindicatos, com os movimentos sociais em uma outra área, ele está fragilizando algo que é um dos direitos fundamentais, está no primeiro capítulo dos direitos fundamentais, que é o trabalho, a defesa do trabalho e da livre iniciativa, né? Ao desmontar o Ministério do Meio Ambiente, porque coloca, né, o cuidado e a proteção às águas, aos rios, no Ministério do Desenvolvimento Regional, retira do Ministério do Meio Ambiente a coordenação do plano de desmatamento, né, de combate ao desmatamento na Amazônia, chega a retirar o termo Amazônia Legal. Isso é gravíssimo. A medida provisória deixa de tratar do termo Amazônia Legal, que envolve um conjunto de territórios, não só da região norte, né, mas pega também territórios do Maranhão, né, avança sobre todo o estado do Tocantins, retira o termo Amazônia Legal à medida provisória. Ou seja, isso é gravíssimo, isso é mudar a Constituição. Então ele não foi eleito para fazer uma revisão constitucional através de medida provisória. Então esse debate, essa casa tem a responsabilidade sobre isso. Assim como o presidente Bolsonaro foi eleito, nós também fomos eleitos, na mesma eleição, inclusive. Os deputados federais todos foram eleitos na mesma eleição, os senadores, uma parte deles. Então essa casa tem a responsabilidade de preservar a Constituição nesse momento. Deputado Felipe Barros, o senhor acha que essa estruturação mexeu tão profundamente a ponto de comprometer direitos e deveres constitucionais? Não, de maneira alguma. A oposição, e nós estamos numa democracia, tem o direito de fazer as críticas, isso é natural, mas exagera. Como disse no começo, as principais políticas públicas, aquelas que de fato estão funcionando, serão mantidas, independente da estrutura ministerial em que elas estiverem alocadas. E aí vem a medida provisória para solucionar esse problema. O que nós não podemos continuar permitindo é que nós coloquemos um contra o outro. Não há uma polarização entre o Ministério da Agricultura e entre Meio Ambiente. Aliás, havia essa polarização porque os ministérios das gestões passadas, como disse há pouco, eram utilizados para fazer o loteamento, toma lá da cá, entre os partidos políticos, e aí um ministro não conversava com o outro, ou então esses ministérios eram utilizados apenas para colocar os companheiros políticos em manutenção do seu foro privilegiado. Aliás, muitos do PT, né, estão enrolados na justiça. Então nós precisamos acabar com essa divisão. O Ministério do Meio Ambiente tem que caminhar em conjunto com o Ministério da Agricultura, construir uma visão de agronegócio sustentável para o Brasil, que preserve o meio ambiente, mas que também seja produtivo para a nossa nação. A FUNAI, a questão dos índios, nós tivemos manifestações indígenas, e isso sempre é positivo, as manifestações da população aqui no gramado da Esplanada dos Ministérios, mas eu particularmente conversei com inúmeros índios que sequer se importam se a FUNAI está no Ministério da Justiça ou no Ministério dos Direitos Humanos. Eu particularmente acho, inclusive, mais saudável que esteja no Ministério dos Direitos Humanos, em que a nossa ministra Damares tem uma longa história durante toda a sua vida na proteção do índio. Então muitos dos índios, dos indígenas, dos nossos irmãos índios que estão aqui e que estão se manifestando, sequer se importam se está no Ministério da Justiça ou se está no Ministério dos Direitos Humanos, mas são inflados por parte da oposição a se manifestarem. E também é importante, já que mencionei a ministra Damares, relembrar que a Secretaria das Políticas de Proteção ao Público LGBT não foi extinta, como nosso colega Alexandre Padilha disse, foi mantida, inclusive a secretária foi uma indicação da própria comunidade LGBT do nosso país. Agora, deputado, uma pergunta comum aos dois. A gente hoje vive um momento de todos os holofotes na reforma da Previdência, o próprio governo concentrando muitos esforços na reforma da Previdência. Como que está a articulação dentro da comissão para ser votada essa medida provisória sem que você perca o prazo? Deputado Felipe, depois deputado Padilha, rapidinho. Nós estamos realizando inúmeras audiências públicas da medida provisória, da comissão mista criada para análise da medida provisória, para que os prazos sejam respeitados. Nós sabemos que as medidas provisórias possuem um prazo e trancam pauta, precisam ser votadas. Então nós estamos fazendo praticamente 2 a 3 audiências públicas por semana para que o prazo seja respeitado e a medida provisória seja votada o quanto antes. Então acredito que esse prazo será mantido. As audiências públicas têm sido muito produtivas, estamos ouvindo diversos segmentos da sociedade. O relator da medida provisória também tem acatado inúmeras sugestões. Então, com esse consenso, com esse diálogo que está sendo construído com inúmeros partidos, inclusive com a oposição, acredito que o prazo será mantido. Deputado Padilha, a articulação da oposição para mudar esses pontos que eu considero fundamental a gente debater o conteúdo, né? Ô Felipe, eu não concordo quando você fala que tinha ministério para foro privilegiado.
O ministro do Meio Ambiente, do Bolsonaro, é condenado pela Justiça de São Paulo. Vocês queriam transformar o Lula como ministro? O seu ministro do Meio Ambiente é condenado pela Justiça. Condenado pela Justiça de São Paulo. O seu ministro do Turismo está sendo investigado. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, confessou outro dia que fez caixa 2. É investigado. Então, eu acho que a gente consegue cumprir o prazo se a gente se dedicar a debater os conteúdos. Eu acho que muitas vezes quando se fala isso é querer tirar fora o debate dos conteúdos. Por exemplo, enxugamento. Acabar com 7 ministérios e criar 20 novas secretarias especiais, está enxugando? Eu acho que esse é um debate que tem que ser feito. Né? Vale a pena fatiar as responsabilidades do Ministério do Meio Ambiente? Né? Está correto fatiar? Não quer recriar o Ministério do Trabalho e Emprego, mas está errado fatiar as prerrogativas do Ministério do Trabalho e Emprego. Né? Então, eu trabalhei em área indígena. O Ministério da Agricultura não tem a menor condição, nem competência, não está nas competências do Ministério da Agricultura e Pecuária fazer proteção de terra indígena. Então, eu acho que a gente consegue cumprir o prazo se a gente for debater os conteúdos. Né? O presidente Bolsonaro tem a legitimidade de fazer sua reforma administrativa pelo mandato que teve. Agora, não tem legitimidade de mudar a Constituição por medida provisória. Então, acho que se a gente for caminhar com esse debate, a gente consegue sim cumprir de forma muito positiva, porque o que está se fazendo não é uma reforma administrativa de quem ganhou a eleição, né? É uma revisão constitucional através de medida provisória. Então isso essa casa não vai permitir. Eu acho que a casa, né, eu tenho participado de todas as audiências públicas, o relator tem presente lá, o presidente da comissão está presente lá, né? Eu acho que a gente tem ouvido. E acho que tem uma sensibilidade, sim, da comissão especial, até porque nós temos como relator um constituinte. O relator Fernando Bezerra Coelho, foi deputado constituinte aqui nessa casa. Né? Ele sabe o que está escrito na Constituição, direitos fundamentais, e que essa reforma administrativa feita fratura esses direitos, fragiliza esses direitos. Não foi à toa que se criou um super Ministério da Economia, ou seja, se fortaleceu o Ministério da Economia e se fatiou o Ministério do Meio Ambiente, Trabalho e Emprego, os direitos dos povos indígenas, desapareceu com as competências sobre a população LGBT. Então, acho que esse é o debate que está sendo feito e estou confiando que a comissão especial e depois o plenário vai poder fazer os ajustes necessários. Deputado Felipe, esse termo superministério tem sido um pouco criticado para alguns remanejamentos aí de órgãos, entre eles o COAF, que deixa de ser do antigo Ministério da Fazenda e passa a estar subordinado ao Ministério da Justiça. Muitos deputados acreditam que isso pode interferir na independência do órgão. O senhor acha que isso pode ser revisto? Certamente será um ponto que gerará debates na comissão mista, mas eu acredito que o Ministério da Justiça é o local correto para estar o COAF. Lá nós temos o nosso ministro, o juiz Sérgio Moro, uma referência mundial no combate à corrupção, que tocou a Lava Jato até o ano passado e que, portanto, o COAF tem uma função imprescindível, uma função importante na história do nosso país e que é no Ministério da Justiça que o COAF pode desempenhar melhor ainda a sua função. É lá que ele deve permanecer. Agora, também é importante a gente destacar que nas gestões passadas o país teve 40 ministérios. 40. Hoje nós estamos nessa medida provisória reduzindo para 22, ou seja, praticamente metade. E como disse, não só relativo aos gastos, Padilha, mas ao próprio princípio de eficiência. Fazer com que as políticas públicas de fato cheguem na base. Fazer com que as políticas sejam construídas com a sociedade e cheguem para a sociedade. É isso que nós temos que levar em consideração. Agora foi dito sobre supostos casos envolvendo uma suposta corrupção de alguns ministros do governo Bolsonaro. Isso não é verdade. E se for verdade, o presidente Bolsonaro já disse que irá exonerar quem se envolver com corrupção nos ministérios dele, ao contrário do que foi feito na gestão passada. Senão o próprio Padilha teria saído porque foi delatado pela Odebrecht em 2017. Deputado Padilha. Primeiro, Felipe, qual que é o conteúdo da delação que o Odebrecht fez sobre mim? Não, você tem que perguntar para o seu advogado. Não, você falou aqui. Qual que é o conteúdo? Qual que é o conteúdo? Odebrecht, o relator disse que Alexandre Padilha recebeu R$1 milhão para a campanha. Tá bom, e diz o quê? Diz o que mais? Esse conteúdo? Tem que consultar com o seu advogado. Não, você que jogou essa informação aqui. Porque você falou de corrupção PT. Eu falei do ministro do Meio Ambiente, seu que é condenado pela Justiça. Não foi uma delação. Condenado pela Justiça de São Paulo.
Eu falei do seu ministro da Casa Civil que confessou que fez caixa 2 e disse que pediu perdão a Deus. Então, Felipe, quer fazer o debate? Não solte coisas ao vento. Não solte coisas ao vento. Vamos voltar aqui ao tema principal, que é a redução de ministérios. Eu vou dar 30 segundos para cada deputado fazer seu encerramento, porque o nosso tempo está terminando. 30 segundos, deputado Felipe, 30 segundos, deputado Padilha, para falar sobre ministérios. O debate será feito. O debate aqui no parlamento, como está sendo feito, será construído com diversos setores da sociedade. Nós não podemos simplesmente monopolizar o debate, por exemplo, envolvendo a questão indígena. Nós temos que ouvir todos os índios, não só aqueles ligados às ONGs ou que possuem determinada visão de mundo. Esse debate será feito, tenho certeza que o parlamento cumprirá o seu papel e alterações também serão feitas. Aqui é o local para que isso seja debatido e votado. Deputado Padilha. Eu estou muito confiante. Eu acho que a comissão especial não está com esse calor, né? E esse debate, essa visão retrovisor, como foi levantado aqui, não está tendo uma postura, às vezes, leviana de levantar coisa ao vento, está se dedicando aos temas. E acredito que essa casa fez as audiências públicas, ouviu a sociedade, ouviu o governo, e estou muito confiante que a gente vai poder aprimorar e impedir que a medida provisória faça uma reforma constitucional através de medida provisória no nosso país. Deputados, obrigada pela participação. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre a medida provisória que definiu a estrutura do governo Jair Bolsonaro com os deputados Felipe Barros, do PSL paranaense, e Alexandre Padilha, do PT paulista. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.